Olá a todos, canal Promotori. Hoje vamos desmontar este motor aqui. Este é um Mercedes-Benz OM442. Então, que motor é esse? Um inscrito meu de Murmansk me escreveu dizendo que comprou um motor de um ônibus. Esse motor é de ônibus, mas ele quer instalar em uma lancha. Aqui está a lancha e como ela é. Então, primeiro, essa lancha tinha um motor da Iveco instalado. Então, foi instalado um motor da Iveco, mas o cliente decidiu removê-lo e colocar esse motor aqui. Ou seja, este é o motor mais simples possível, sem eletrónica, sem turbina. Assim, se acontecer alguma coisa na água, é possível fazer algum reparo. Então, o cliente me enviou o motor pela transportadora. Eu já desembrulhei, coloquei na mesa e agora vamos desmontar. Então, não sei onde esse motor foi comprado, mas vemos que todos os parafusos estão marcados com tinta como se tivessem sido lacrados, por assim dizer. Vemos cabeçotes, tampas de válvula, bicos injetores, bomba d'água, ou seja, todos os parafusos foram marcados com essa tinta. Então, o que eu já encontrei, o que eu já vi enquanto estava desempacotando, enquanto estava examinando ele, na carcaça temos um buraco assim. Esta é a cavidade do compressor onde o óleo escorre. Se houver esse tipo de abertura, o óleo vai sair por aqui. Esse é o primeiro ponto. E a segunda coisa, o parafuso de fixação da caixa de câmbio. Vemos que há uma rachadura desse lado que vai até a cavidade do motor de partida. Aqui ela passa. Ou seja, a carcaça vai ter que ser substituída de qualquer jeito. Também reparei no volante, parece um volante padrão, mas aqui ainda tem esse tipo de inserção. Não sei, talvez isso já seja feito à mão, talvez já tenham testado ele em uma lancha, daqui vai ter a transmissão. Bom, enfim, não sei, vou perguntar para o cliente o que é esse espaçador. Então a minha tarefa é desmontar, verificar o estado desse motor, entender quais trabalhos de usinagem precisamos fazer aqui e quais peças vamos precisar comprar. Enfim, definir o escopo do trabalho, por assim dizer. Depois podemos montar, pintar e ligar ele na bancada, testar e ver como ele vai funcionar depois do concerto. Pronto, esse é o nosso volume de trabalho. Vamos começar. Removi as tampas de válvula dos cilindros 1 a 4. Debaixo das próprias tampas tem emulsão, nos balancins tem emulsão e ferrugem, e também as próprias hastes estão com ferrugem e emulsão. O anticongelante ou líquido de arrefecimento parece estar indo para o óleo, provavelmente devido às borrachas sob as camisas, ao assento onde estão instaladas ou às próprias camisas. Tudo bem, não vamos supor nada, vamos desmontar e ver depois. Então, tirei os tubos do combustível, vemos que eles já estão amassados, aqui tem uma borda afiada, ou seja, vamos precisar trocar os tubos.
Então tirei os cabeçotes e o que vemos? Então, primeiro, o motor é aspirado, ou seja, eu tinha dúvidas porque tem uma capa com dreno das turbinas, dreno de óleo das turbinas, então eu fiquei na dúvida, talvez aqui tudo foi montado assim, por exemplo, talvez já teve turbinas antes e depois foi modificado. O motor é aspirado, como vemos pelo formato dos pistões. E terceiro, há um grande desgaste, ou seja, não sei, as camisas com certeza precisam ser trocadas, os pistões vamos ver, talvez, se estiverem em bom estado, possam ficar os antigos. E também vemos que há ferrugem, ou seja, o motor ficou parado por um tempo. Mas no geral está tudo bastante razoável. Observamos que os parafusos estavam soltos e que o espaçador parece ter sido instalado pelo próprio cliente. Para o acionamento no barco dá para ver que foi feito conforme as medidas e encaixa, mas o comprimento dos parafusos não serve.
Ou seja, né, aqui são literalmente 5 ou 6 milímetros, ou seja, só 4 voltas é o parafuso entra no virabrequim. Por isso vou trocar esses parafusos. Eu tenho parafusos mais longos, cerca de 1 centímetro a mais, que são usados na caixa de câmbio automática hidromecânica. Lá também tem uma arruela intermediária parecida da placa do amortecedor que segura. Então tirei o cárter e vemos que por dentro o virabrequim está todo enferrujado, o bloco está enferrujado, o virabrequim, as bielas, ou seja, eu não sei, aparentemente ele ficou parado por um tempo, esse motor. Então no que mais prestei atenção, a válvula de alívio ficou presa, ou seja, vemos que aqui temos uma folga no orifício e vemos que a mola está comprimida e ele ficou aberto. Ou seja, a válvula de alívio precisa ser substituída com certeza 100%. Provavelmente a bomba precisará ser trocada. Sobre o que mais podemos falar? Se isso aconteceu enquanto o motor estava funcionando, com a válvula de alívio travada desse jeito, então provavelmente teremos problemas com as bronzinas porque já não havia pressão de óleo. Certo, vamos dar uma olhada agora. Então vou remover o trocador de calor, tirar a carcaça, tirar a polia, a tampa dianteira e a bomba de óleo. E aí vamos tirar os pistões e as bielas. Então tirei a carcaça e quero mostrar um caso interessante. Ou seja, vemos a arruela de encosto, onde o eixo de comando encosta. Aparentemente ela está queimada desse jeito, basicamente, soldada. Sempre digo que é preciso medir o movimento longitudinal do eixo de comando para garantir folga aqui. Não importa se for meio ou 1 milímetro, mas precisa ter. Assim a arruela não fica totalmente encostada. Nesse caso, aparentemente, o eixo de comando estava firmemente encostado e por causa do atrito aconteceu isso. Houve esse desgaste, ou seja, queimou tudo. Vamos trocar essa arruela. Na verdade não é a arruela, e sim outra tampa. Sobre o eixo de comando, vamos checar se a engrenagem foi danificada. Certo, vou remover os contrapesos agora. De todo modo, isso é necessário para polir ou retificar o eixo. Bem, de qualquer forma, eles precisam ser removidos. Agora vou numerá-los. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Também vou numerar as bielas e desparafusar os contrapesos e as bielas.
Retiro o pistão e noto que os anéis estão gastos. Pelos anéis dá para ver imediatamente que eles estão desgastados. Bem, o pistão ainda parece estar em um estado mais ou menos satisfatório. Claro, vamos limpar tudo isso e analisar depois. Aqui vejo alguns pequenos arranhões e riscos. Então aqui temos provavelmente o pior pistão. Esse é do quarto cilindro. Aqui podemos ver que a saia está toda desgastada. Também há riscos nesta parte. Do lado oposto temos aqui arranhões bem profundos. Ou seja, esse pistão aqui com certeza precisa ser substituído. E também podemos ver o estado das bronzinas. Arranhões profundos. Então as bronzinas principais também são padrão. O ano de fabricação não está claro, não consigo encontrar. Talvez elas ainda sejam de fábrica. Aqui no virabrequim temos o ano de fabricação de 91 deste virabrequim. Então as bronzinas de biela estão um pouco melhores. As bronzinas principais estão bem ruins. Os riscos e o desgaste são visíveis. Então eu tiro o comando de válvulas e já dá para ver que tem problema com ele. Por exemplo, dá para ver visualmente que esse lóbulo aqui está desgastado, até parece que está meio torto na diagonal. Mais adiante vai ter outros lóbulos lascados também. Bom, agora eu vou tirar ele, claro. Aqui, por exemplo, dá para ver que o lóbulo está se desfazendo. Aqui também dá para ver, o lóbulo está se desfazendo. Agora eu vou tirar ele, limpar e fazer as medições, mas muito provavelmente vamos precisar trocar o comando de válvulas. Então, também olhei a engrenagem e agora temos certeza de que precisamos trocar o comando de válvulas, sem dúvidas. Dá para ver aqui, um dente está quebrado, 2 dentes estão lascados. Aqui 2 dentes estão lascados. Aqui o dente está quebrado, ou seja, trocar só a engrenagem é problemático. Bem, tudo bem, se tivéssemos um eixo de comando em perfeito estado, até daria para reprensar a engrenagem, seria possível fazer tudo isso. Mas como a engrenagem já está ruim e o próprio eixo de comando está em mau estado, acho que vamos precisar de um eixo de comando novo, quer dizer, outro. Talvez um usado em bom estado, talvez um novo. Aqui está o lóbulo lascado, dá para ver que está gasto. O topo do ressalto está lascado. Mais adiante, no próprio ressalto, há essas cavidades.
comando de válvulas deve ser substituído, sem dúvida. Então vamos olhar os tuchos. Os tuchos também não estão em muito bom estado aqui. Tá vendo, né? Ou seja, há desgaste, há cavidades. Também vemos que há cavidades. Este está melhor, mas também tem cavidades. Ou seja, os tuchos também vão ser substituídos. As buchas do comando de válvulas, obviamente, vão ser trocadas. Os tuchos vão ser trocados. O comando de válvulas vai ser trocado. E no mínimo, as camisas. Então, o motor está desmontado. Vamos resumir. Primeiro sobre o bloco. Aqui eu limpei, tentei encontrar onde o líquido de arrefecimento está entrando no óleo. Lá parece que é o encaixe para as borrachas. Bom, não está em estado perfeito, mas parece estar em condições razoáveis. Aqui em cima limpei tudo, também verifiquei a superfície. Existem algumas questões com o assentamento dos cabeçotes no bloco de cilindros. Podemos ver aqui o desgaste. Bom, no geral está claro, o motor é de 1991, no virabrequim está marcado 1991, ele não pode estar em estado perfeito. É claro que ele vai ter alguns defeitos de qualquer jeito, e é claro que de qualquer forma precisamos fazer algumas concessões, enfim, ainda não há nenhuma decisão sobre o bloco. Quais serão os trabalhos de usinagem, entre outros, ainda vamos mexer no bloco. O comando de válvulas será trocado, isso é certo. Além disso, as buchas do comando de válvulas e os tuchos também serão novos. Além disso, o virabrequim aparenta estar em ótimo estado, até ideal. Bom, é claro, eu vou lavar, limpar, polir e fazer as medições. Acho que não vai ter problema com o virabrequim. Sobre os pistões. Como eu mostrei, há riscos. Estes são os dois pistões em pior estado. Aqui vemos partículas de cavaco, riscos, etc. Provavelmente o conjunto de pistões e camisas será novo. Se for realmente o último caso, dá para colocar os pistões antigos, mas isso é só em uma situação extrema, digamos assim. O ideal mesmo é que o conjunto de pistões e camisas seja novo. Bom, bronzinas de mancal e de biela, isso é óbvio. As borrachas sob as camisas, os anéis de ajuste, tudo isso também é novo. As buchas das bielas precisam ser trocadas. As bielas estão enferrujadas e precisam de limpeza. Ainda vamos desmontar os cabeçotes para conferir. Bom, acho que é um conjunto padrão de trabalho. É a retífica das superfícies de assentamento. E também a troca das buchas, talvez a troca das válvulas, troca dos retentores de óleo, as tubulações de combustível serão novas. O motor de partida, não sei se mostrei, mas é assim que ele parece. Ou seja, ou ele veio de reparo ou é recondicionado. Vemos aqui algumas inscrições. Vamos pintar. Provavelmente deixaremos o motor de partida como está. Depois desmontaremos o trocador de calor e veremos a grade. Talvez a grade precise ser trocada, talvez uma lavagem do sistema de combustível. O equipamento vai primeiro para a inspeção, mas depois pode ser que precise de reparo. Bom, e aqui, como já mostrei, as camisas vão ser descartadas. Sobre o cabeçote, já falei o que vamos fazer. A bomba vai para conserto. Vamos descartar o compressor, não precisamos dele. Bom, depois vou explicar e mostrar tudo. Então esse é o volume de trabalho que temos com esse motor. Depois vem a montagem, depois a pintura e o teste na bancada. E também a embalagem e o envio para o cliente. Talvez no final do vídeo haja algumas imagens do cliente mostrando como o motor foi instalado no barco. Talvez depois de um tempo eu publique um pequeno vídeo sobre esse motor, mostrando como ele foi instalado no barco, como funciona e assim por diante.
Mas isso ainda está bem distante, porque peguei esse motor considerando que não era urgente fazê-lo. De acordo com o combinado com o cliente, eu tenho, não sei, uns 4, 5, 6 meses para consertar esse motor. Bom, porque ele está comigo, pode-se dizer, fora da fila. E como o prazo é bem longo, eu concordei e disse ao cliente, pode enviar. Vou mexendo nele quando possível. Já desmontei para iniciar o processo, identificar trabalhos de usinagem e peças necessárias e fazer os pedidos. Como sabemos, a situação das peças de reposição não está boa, algumas precisamos esperar semanas ou meses. Por isso, já desmontei para iniciar o processo. Agora estamos em abril, não sei o dia exato, pode ser 3, 4, 5 ou 6. A gente vê que ainda tem neve por aqui. Bom, mas eu acho que só vou montar esse motor lá para julho, agosto ou talvez só em setembro mesmo. Então já se passaram cerca de 2 meses desde que desmontei. Bom, esse era o combinado mesmo, que eu mexeria no motor conforme fosse possível. Eu tinha uma fila de alguns motores para consertar, agora só restaram esse motor aqui e mais um motor da Volvo para arrumar. Bem, lá eu ainda estou esperando as peças e os trabalhos de usinagem. Decidi mexer nesse motor, já tenho tudo para ele, tudo comprado e pronto. Teoricamente, para montá-lo, talvez eu precise de 4 a 6 dias. Se eu trabalhar ativamente, me esforçar, acho que consigo terminar nesse prazo. Então, o que já foi feito? Já preparei o bloco, ou seja, lavei ele completamente, limpei, soprei todos os canais, retirei os tampões dos canais de óleo e também retirei os injetores de óleo. Bom, no geral já está tudo completamente preparado. Agora vou reinstalar os tampões, vou instalar os injetores de óleo, vou instalar as buchas do comando de válvulas e aí já vamos começar a montar. Então aqui na minha mesa eu tenho os tampões, aqui eu tenho os injetores de óleo, também já preparei o virabrequim, ele já está polido, já troquei o anel de desgaste, coloquei um retentor novo, limpei os canais de óleo com ar comprimido, limpei a rosca para fixação dos contrapesos, enfim, o virabrequim também já está preparado. O virabrequim está perfeito, sem 2 centésimos de desgaste, eu medi, já preparei o comando de válvulas que está naquela mesa. Na minha prateleira estão os cabeçotes, o cárter e a bomba de combustível consertada. Na de cima ainda há itens não limpos. Por exemplo, vemos o compressor e a bomba de água que ainda precisa de conserto. Já fizemos parte do trabalho, mas ainda há tarefas pendentes. Os cabeçotes também já passaram pela retificadora plana, é assim que elas estão agora. Minha tarefa é trocar a guia, se não me engano, só na válvula de escape e substituir as válvulas. Vamos mexer nos cabeçotes mais tarde. Esse é nosso volume de trabalho. Vamos lá.
Então, olha só, estou pesando os pistões e o balanceamento está simplesmente perfeito. 7 pistões, na verdade nem 7, 6 pistões, 383, ou seja, grama por grama. Acontece que um pistão é 3 gramas mais leve, acho que é este aqui. Bom, enfim, não importa. Algum pistão é 3 gramas mais leve e o pistão mais leve, acho que é este aqui. Não. Não, então o terceiro. 380. Bem, basicamente, digamos assim, a diferença é que 2 pistões são 3 gramas mais leves. Pelo que lembro, esse é o balanceamento mais perfeito da minha experiência. Ou seja, temos 6 pistões com 383 gramas e 2 pistões com 380, bem, 379 gramas. Ou seja, a diferença máxima no peso dos pistões ficou em 4 gramas. Eu digo, nem lembro se já aconteceu isso comigo antes, acho que é a primeira vez. Então instalei o virabrequim, apertei primeiro com a pistola, depois com a chave de torque em 330 Nm e depois mais 90 graus. Então apertei eles e... Então instalei o virabrequim, apertei primeiro com a pistola, depois com a chave dinamométrica em 330 Nm e depois mais 90 graus. Apertei os parafusos principais e instalei e apertei os laterais de fixação. Pronto, o virabrequim está totalmente apertado, é assim que ele gira agora. Já instalei a tampa dianteira com o retentor novo e coloquei a polia. Vou instalar a tampa traseira e a carcaça do volante do motor mais tarde. O protetor traseiro funciona conforme o pneu Q. Bom, no geral estou fazendo a revisão do compressor, desmontei, estou olhando, aqui está o virabrequim. Basicamente o virabrequim vai ser reaproveitado. O nosso rolamento é antigo, troquei o pistão novo, anéis novos e é isso. Também instalamos um kit de reparo no cabeçote com válvulas novas, juntas novas.
Então agora estou montando o compressor, depois instalo a engrenagem do comando de válvulas, ainda não instalei, alinho o comando de acordo com as marcas e aí já fecho a tampa. Fecho a tampa, depois coloco o volante do motor e fecho. Então depois continuo com o reparo dos cabeçotes. Sobre os cabeçotes, o que foi feito, eu as lavei, mandamos para a retífica plana, voltaram da retífica e aí eu limpei elas de novo. Limpei rapidamente as sedes de válvula com escova de aço, assim como a área dos injetores, removendo algumas arruelas que estavam prensadas com sujeira, como de costume. Depois troquei a guia da válvula no lado de escape, ou seja, todas as de admissão continuam as antigas, 8 peças, e todas as de escape são novas, todas as 8 peças. Então troquei, agora vou fresar os assentos, vou apenas deixá-los mais estreitos, não vou mexer na parte de trabalho. No escape, primeiro vou passar pela parte de trabalho e depois ajustar a largura. Então sobre as válvulas de escape também são novas, todas as 8 peças, e as válvulas de admissão continuam todas antigas, também 8 peças. Então queria assentá-las no lugar, sem mexer nem no assento nem na própria válvula. Mas depois que limpei as válvulas, vi que mesmo assim a própria válvula, a superfície de assentamento da válvula, ainda apresenta defeitos. Por isso tive que usiná-las dessa forma na máquina. Lembro que aqui temos um ângulo de 30 graus, o de escape tem um ângulo de 45 graus, o de admissão tem um ângulo de 30 graus. Então usinei todas as 8 válvulas na máquina e agora vamos assentar um cabeçote de cada vez. Então o que mais quero fazer? Vemos, por exemplo, no terceiro cabeçote, bom, não sei o quanto dá para ver na câmera, mas aqui nesse lugar tem umas pequenas cavidades ali dentro, no duto de escape também tem essas pequenas cavidades, como se fosse corrosão. Ou seja, quero verificar os cabeçotes, bom, no geral fazer um teste de pressão. Esse é o nosso terceiro cabeçote e, se não me engano, eu vi em outro lugar também, bom, por exemplo, na sétima, também na sexta. Vemos bem no próprio assento de admissão, há essas cavidades. Bom, ou seja, ainda vou fazer o teste de pressão dos cabeçotes, não sei o que vai aparecer na câmara, o que não vai aparecer. Então, em poucas palavras, vou contar como estão as coisas e quais são os planos para esses cabeçotes. Certo, então agora começo com o primeiro cabeçote, colo logo as pastilhas, provavelmente em 3 ou 4 cabeçotes, quantas pastilhas eu tiver, colo as pastilhas mais largas que os assentos e aí começamos a fazer o assentamento. Esse é o nosso volume de trabalho, vamos lá. Então o cabeçote está pronto, já assentei todas as válvulas, dá para ver que em cada válvula apareceu essa faixa. Ou seja, do primeiro ao quarto cabeçote, se olhar de perto no assento tem essa cor de cobre, dá para ver que da quinta à oitava não tem, da primeira à quarta tem. E também nas válvulas dá para ver, a própria faixa tem esse brilho de cobre. O que isso significa? Eu testei uma pasta de assentamento nova. Testei a pressão nos cabeçotes mais problemáticos que mencionei. Dá para ver as cavidades, mas mesmo assim o teste mostrou que está tudo certo, o cabeçote está vedado. Então preparei os retentores de válvula, preparei as molas, travas, arruelas e pratos. Aqui ficou um pouco enferrujado, mas vou limpar agora, é só ferrugem superficial. Preparei as ferramentas, enfim, estou montando os cabeçotes e já vou instalar os pistões, fechar o cárter, enfim, em uns 3 ou 4 dias o motor deve estar pronto.
Então, os cabeçotes estão prontos. Enquanto eu trabalhava nelas, as bielas chegaram da usinagem. Como de costume, foi feita a troca da bucha do pino do pistão, troca e usinagem, e também foi feito o reparo dos encaixes para as bronzinas das bielas. Então as bielas estão consertadas. Agora estou soltando esses parafusos. Eles estão apertados com o torque correto. Eu estou soltando os parafusos, instalando os pistões nas bielas e, em seguida, já começamos a instalar os pistões no bloco. Continuação. Instalei os pistões, apertei os parafusos a 120 Nm, girei 90 graus, marquei na transversal e depois mais 90 graus no sentido longitudinal. Então, apertei os parafusos das bielas, instalei os contrapesos, apertei os parafusos de fixação dos contrapesos. Então já conferi que todos os números batem, as tampas, a biela, verifiquei que todas as tampas estão na ordem certa, verifiquei como o injetor de óleo entra no PMS na parte de cima do pistão. Bom, no geral conferi tudo de novo e agora vou fechar o cárter, ou seja, o cárter já está preparado, lavado e limpo. Será instalada uma nova bomba de óleo, como de costume, da marca Soroka 43 e será instalada uma nova válvula reguladora de pressão. Também preparei o pescador, a junta do pescador, os parafusos do cárter. Aqui está a válvula reguladora de pressão antiga, a junta do cárter, vamos usar uma nova, e aqui estão os parafusos de fixação da bomba.
Então instalei o cárter, apertei, coloquei o novo bujão e a nova arruela. Agora vou virar o motor, mas antes de virar preciso instalar o trocador de calor. Sobre o trocador de calor eu desmontei, retirei essa válvula de desvio, verifiquei bem a mola, o estado da própria válvula, o assento da válvula e assim por diante. Lavei tudo como de costume, soprei, removi as juntas antigas e desengordurei. O próprio radiador também lavei várias vezes, primeiro com diesel, depois com um produto químico especial e por fim soprei com ar comprimido. Agora estou montando o trocador de calor. A junta é nova, tudo como de costume. Também preparei as juntas para o próprio radiador, os parafusos de fixação do radiador e os parafusos de fixação do próprio trocador de calor. Tudo pronto aqui, montando e instalando o trocador de calor. Depois disso vou instalar os cabeçotes. Os cabeçotes já estão assentadas, como mostrei. Todos os parafusos estão preparados, vamos usar os parafusos antigos. Eu limpei eles na cabine de jateamento de areia, medi todos e estão no tamanho certo. Já passei lubrificante em cada parafuso. O local de apoio para a arruela recebe um pouco de graxa, assim como a própria rosca também recebe um pouco de graxa, ou seja, todos os cabeçotes já estão preparados, todos os parafusos estão prontos. As juntas dos cabeçotes, como de costume, são da marca Erling, eu não usei outras. Então, por um tempo eu trabalhei sem a câmera, o que foi feito? Ou seja, as últimas imagens foram de quando eu instalei as cabeças. Instalei os cabeçotes, apertamos com 190 Nm e depois mais 90 graus, apertei os parafusos, depois instalei as varetas, instalei os eixos do comando, sentei, regulei as válvulas. Sobre regular as válvulas explico em todos os vídeos, mas vou resumir rapidamente. Giramos o motor no sentido horário até que o ressalto da válvula do primeiro cilindro atue. Quando a válvula de admissão atuar, localizamos o ponto morto superior do primeiro cilindro e ajustamos as válvulas conforme o esquema. Então, ajustamos as válvulas de admissão para 0,4 mm e as de escape para 0,6 mm. Já instalei os injetores, eles foram revisados. Depois instalei a bomba injetora, ela foi testada, mas aqui tive que limpar um pouco neste local. Aqui tem um parafuso, a verificação foi meia boca e a preparação também. Então instalei a bomba a 15 graus antes do ponto morto superior, aqui é o 0, ponto morto superior, e aqui está a 15 graus antes do ponto morto superior. Bom, aqui a borracha é nova, a principal, a maior, ali no canal auxiliar também tem uma borracha nova, apertei os parafusos de fixação, basicamente é isso. Então agora estou instalando a tampa, instalando as tampas das válvulas e aqui o coletor de admissão de ar. Em algum lugar ainda preciso colocar o tubo, o de líquido de arrefecimento no compressor e assim por diante. E no compressor também instalei a cabeça, se não me engano. Da última vez mostrei que ele estava sem o cabeçote, instalei essa tampa, instalei o cabeçote. No geral é isso, não falta muito trabalho e logo vamos pintar o motor e dar a partida aqui na bancada.
Então acabei trabalhando de novo sem a câmera, já nem lembro mais o que falei ou não falei para a câmera. No geral instalei o coletor de admissão, coloquei o suporte, consertei a bomba d'água, instalei o anel, o kit de reparo, coloquei a bomba, o bocal de enchimento e basicamente é isso. O resto acho que já mostrei e falei. Então o que vou fazer a seguir? Depois preciso instalar os tubos de combustível de alta pressão, instalo os tubos e já vou preparar o motor para pintura, como de costume, aqui e ali alguma coisa é tampada. Abro as passagens e assim por diante. Vou pintar, não sei, vou ver como a tinta vai secar. Se secar rápido, talvez hoje mesmo eu vá ligar o motor. Se demorar para secar, então só vou fazer a partida depois. Vai ser amanhã. E amanhã também vou embalar, porque depois de amanhã de manhã ele já deve ir para o cliente. Certo, esse é nosso volume de trabalho. Seguimos.
Então, bem, o motor está ligado, tudo está funcionando perfeitamente, de forma estável e suave, praticamente não há fumaça. É claro que está queimando um pouco do lubrificante usado na montagem e, além disso, o motor ainda está frio. Então, a pressão está boa, a pressão é de 6 atmosferas e isso é o máximo possível. A válvula de alívio atua. No geral está tudo ótimo, tudo certo. É isso, agora vou embalar o motor, vou tirar o diesel, tirar o motor de arranque e assim por diante. Coloco ele no pallet, embalo, coloco o plástico filme e enfim, faço a embalagem e amanhã envio, ele já vai para o cliente. É isso, vou encerrar este vídeo por aqui, muito obrigado por assistirem, boa sorte a todos, até mais.